Numa noite chuvosa, Helena apareceu no meu escritório. A mulher estava com um semblante assustado, vestia roupas esportivas e me entregou um bilhete. Te amo, amor da minha vida. Essas eram as últimas palavras do seu marido, segundo a moça. O rapaz havia desaparecido justamente no dia do aniversário de casamento dos dois. Eu tinha, então, mais um caso para investigar. E aí, essa história te faz lembrar de alguma coisa? Se você já leu um livro ou já viu algum filme ou série de detetive, com certeza essa estrutura não é novidade para você. Hoje nós vamos falar sobre a narrativa policial. O escritor americano Edgar Allan Poe, de quem já falamos quando estudamos terror e horror, é um dos pioneiros desse gênero também. Ele popularizou a figura do detetive no século XIX, inserindo em vários dos seus contos. Mais tarde, Arthur Conan Doyle criou o detetive mais famoso do mundo. Sabem de quem eu tô falando, né? Sherlock Holmes, isso mesmo. Mas não temos só homens produzindo histórias policiais. A inglesa Agatha Christie é um dos maiores nomes do gênero. E também tem as histórias de detetive escritas em português. Os brasileiros Rubem Fonseca e o jovem Rafael Montes são alguns dos destaques em solo nacional. Então bora ver quais são os principais elementos desse gênero? Um crime ou suposto crime precisa dar origem à história. No caso mencionado, temos o desaparecimento do marido de Helena. Os crimes podem variar muito em histórias desse tipo: roubo, sequestro, assassinato, falsidade ideológica. Tudo que merece uma investigação pode aparecer nesse gênero. Além do crime, é necessário ter um investigador. Em nossa história, ele é o narrador. Mas atenção! Em narrativas policiais, o investigador não precisa ser um detetive profissional. Ele pode ser qualquer personagem que resolva solucionar o crime. Até mesmo uma criança curiosa pode cumprir esse papel. Outro elemento crucial em histórias de detetive é a vítima. Em nossa situação, é a Helena, o marido dela ou até mesmo os dois personagens. Então, além de um crime, um investigador e uma vítima, ficou faltando só um elemento fundamental em textos policiais. Você já sabe qual é? Se você pensou em suspeitos ou criminosos, acertou! Aliás, vamos ver como termina a história da Helena? Após coletar todas as pistas e levantar alguns suspeitos, como certos inimigos que o rapaz tinha feito ao longo da sua vida, eu acabei solucionando o caso a partir da análise da fatura do cartão de crédito dele. Descobri que ele havia comprado uma asa delta e pretendia fazer uma surpresa para sua mulher no dia do aniversário de casamento, já que os dois eram fãs de esportes de aventura. No entanto, antes de presenteá-la, ele resolveu testar o equipamento, caiu numa floresta e estava precisando de resgate. Após minha investigação, os bombeiros conseguiram socorrê-lo. Helena e seu marido ganharam um belo presente pelas bodas de 10 anos: a vida do rapaz. Com esse caso encerrado, podemos entender que nem sempre um crime se confirma. Por isso, dizemos que as narrativas policiais têm supostos crimes que exigem uma investigação. Aliás, uma estratégia bem interessante que aparece bastante nesse tipo de história é a quebra de expectativa, que é quando você imagina que o desfecho vai ter um rumo, mas é surpreendido com outro final. Falando nisso, esse gênero é ótimo para a gente debater certos temas, como o problema do preconceito e do estereótipo, já que, às vezes, levantamos suspeitas com base em ideias pré-concebidas e acabamos quebrando a cara. Um exemplo disso é suspeitar de um mordomo, no caso de uma história de furto, em função da sua condição financeira, mas depois descobrir que o patrão era o verdadeiro culpado. Portanto, rever os nossos conceitos e não acusar sem provas concretas são lições importantes que as narrativas policiais trazem para as nossas vidas. Para terminar, vamos indicar outros elementos que são importantes para as histórias de detetive. As pistas, como o bilhete e a fatura do cartão no caso narrado, a arma do crime, se houver, testemunhas,
possíveis álibis, que são as provas de que alguém não cometeu um crime, a motivação para aquele crime, a lógica ou o método dedutivo usado pelo detetive para desvendar o mistério, dentre outros. É importante que você entenda o seguinte: para ver uma narrativa policial, deve existir uma investigação. Devem ser levantadas hipóteses para solucionar o mistério, e o suspense é um fator crucial no desenvolvimento dos fatos. Diferente das histórias de terror e horror, em que o objetivo é despertar medo, na narrativa policial, o suspense está a serviço da curiosidade e não do susto. É necessário que o leitor fique instigado a descobrir cada vez mais e, assim como um verdadeiro detetive, colha as pistas do texto e chegue até uma conclusão, por mais que seja surpreendido depois. E aí, bora entrar nesse mundo da investigação? Mas calma, não vai embora ainda não. Temos uma missão para você. Baixe o aplicativo Black Stories e tente desvendar alguns enigmas sinistros presentes nele. No nosso próximo encontro, vamos conversar mais sobre isso. Até lá!